Olá, alunos e alunas do curso técnico em Guia de Turismo. Aqui é o professor Antônio e, primeiramente, bem-vindos a mais um módulo do nosso trabalho, né? O último. Ao final desse período, certamente todos vocês vão ter sucesso e vão se qualificar e se formar efetivamente como guia de turismo. E o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês a proposta de trabalho que a gente vai desenvolver nesse semestre. E especialmente na turma de vocês, eu vou fazer uma pequena alteração que no final, né, quando a gente estiver mais próximo ao final do nosso curso, eu vou fazer a introdução de alguma teorização sobre a história. Mas basicamente, o que eu queria conversar com vocês nesse vídeo é sobre o percurso formativo que a gente vai tomar e qual a ideia que eu tive quando eu comecei a trabalhar com essa disciplina específica que é a História do Brasil aplicada ao turismo. As minhas primeiras experiências, elas me deixaram, de alguma forma, um pouco frustrado, porque intuitivamente eu comecei fazendo, vamos dizer assim, um apanhado, né, de curiosidades históricas sobre o Brasil, e isso acabou gerando a percepção pessoal em mim de que a história parecia uma fragmentação, né, um compilado de migalhas históricas que não favorecia uma percepção estrutural sobre o país. Então, nas 2 ou 3 primeiras turmas que eu trabalhei essa disciplina, eu tive a percepção da necessidade da gente criar um subsídio ou uma abordagem que permitisse a vocês uma percepção estrutural sobre o Brasil que subsidiasse futuramente as pesquisas mais especializadas que vocês fossem desenvolver sobre o passado nos locais que vocês de alguma forma se especializassem. Eu sempre defendi a ideia de que a realidade das coisas se dá no âmbito local, né? Especialmente no campo do turismo. Vocês notam que, de modo geral, Minas Gerais é só um pano de fundo para abordagem, por exemplo, sobre uma determinada cidade, né? Por exemplo, Ouro Preto, ou Tiradentes, ou mesmo Brasil. A gente não faz um guiamento sobre o Brasil. O contexto de Brasil, de Minas Gerais, ele é somente esse pano de fundo, essa estrutura de onde se erige um discurso sobre uma determinada localidade ou sobre um determinado equipamento cultural, né, ou um atrativo turístico de uma determinada localidade. Então eu pensei que essa deveria ser a ideia que conduzisse a abordagem sobre a história do Brasil, né? Um fundamento, uma teorização sobre o Brasil, que toda vez que você sentisse a necessidade de abordar uma determinada localidade, você tivesse em mente os fundamentos históricos que se constituíram aquela determinada sociedade, né? As particularidades de uma determinada região do Brasil. Então eu elegi como referência de trabalho um livro que ele é muito bom, que é de um antropólogo mineiro muito conhecido, que é o Darcy Ribeiro, que em 1996 escreveu o livro O Povo Brasileiro, né? A Formação e o Sentido do Brasil. Só que ele é um livro, digamos assim, mais extenso, né? Não necessariamente denso ou vamos dizer assim, de difícil acesso a uma pessoa de nível médio. Tanto é que você encontra diversos vídeos no YouTube de alunos de ensino básico comentando sobre ele. Só que, dada a natureza do nosso curso, né, um curso à distância, em que a gente tem um rol de semanas para trabalhar e uma série de disciplinas, ficaria impossível fazer a sugestão do livro na íntegra, né? Então eu vou deixar ele somente, ou melhor, a leitura do livro na íntegra. Eu vou deixar ele somente como sugestão e vou disponibilizar o PDF dele. E nós vamos selecionar como referência de trabalho somente o capítulo 4, que ele denominou de Os Brasis na História. E nesse capítulo específico, ele vai fazer uma abordagem sobre algumas matrizes, as principais matrizes culturais do Brasil, que são a matriz caipira, né, que coincide espacialmente mais ou menos na formação original com a região sudeste brasileira, a matriz sertaneja, que tem origem no interior nordestino, a matriz crioula, que tem origem também no nordeste brasileiro, né, a partir da produção açucareira, a matriz cabocla, que tem origem, né, que coincide aproximadamente com a região amazônica brasileira, e as matrizes sulistas. Evidentemente que quando a gente fala nessa
abordagem com uma certa espacialização, uma certa regionalização, é só uma aproximação. Porque quando você olha o Brasil contemporâneo, né, um país extremamente complexo e diversificado, você nota que ao longo do devir histórico, né, do passar do tempo, todas essas matrizes, elas de alguma forma se fundiram, formando esse mosaico cultural que é o Brasil. Mas a ideia é justamente trabalhar com essa noção, tá? Que na origem, quando o Brasil ainda era, vamos dizer assim, um território disperso, em cada uma das que hoje a gente constitui as regiões do Brasil, uma característica cultural muito misturada com a ambientação territorial, com o processo de colonização, surgiu, ou fez surgir uma célula cultural que, evidentemente, ao se desenvolver, ao se misturar com outras, acabou, né, se complexificando. Então, num exemplo bem, vamos dizer assim, preliminar para vocês, a gente costuma brincar, né, que Minas Gerais é a terra do caipira. Não é que todos nós sejamos caipiras essenciais, porque a matriz cultural caipira essencial ela já não existe mais, né? Mas originalmente, de modo geral, nós mineiros carregamos uma certa referência da cultura caipira, já evidentemente complexificada, atravessada pelos processos de globalização, que nos constitui. Então aqui em Minas Gerais você tem de tudo, mas na origem, sem essencializações, nós sim somos herdeiros da tradição caipira, que se origina, vamos dizer assim, preliminarmente para vocês, com a expansão dos bandeirantes lá na região de São Paulo e chega a Minas Gerais. Mas a gente depois vai aprofundar isso na abordagem do livro. Então esse foi o caráter que eu quis trazer para vocês na abordagem da nossa referência sobre o Brasil. A ideia é que, compreendendo essas matrizes, o que é a cultura crioula, o que é a cultura cabocla, né, o que é a cultura, as culturas sulistas, né, com a cultura matuta-soriana, a cultura gaúcha, as culturas gringas que chegaram num determinado contexto histórico, né, e se misturaram ali, como que esse mosaico, que a gente chama de Brasil, extremamente diversificado, se formou. Então, essa é a ideia básica, para que você futuramente, quando for fazer algum recorte gastronômico, quando for fazer algum recorte folclórico, algum recorte, por exemplo, vinculado à moda, que seja, qual recorte cultural que você for fazer, você tenha essa referência de ancestralidade histórica e antropológica que te permita um olhar um pouco mais apurado do que o senso comum. Então, essa vai ser a característica básica da nossa história do Brasil. Só que tem um outro problema, que é como que nós vamos encaminhar metodologicamente essa abordagem. Eu sempre defendi a ideia de que o suporte textual, ele é que permite a profundidade, tá? Quando você quer aprofundar um assunto, o recorte textual linear, ele é o mais indicado. O recorte ou suporte audiovisual, ele é muito bom, ele é um excelente facilitador. Mas ele, geralmente, a gente coloca ele somente como um elemento introdutório. E dada a natureza do nosso curso, a gente vai continuar com o suporte audiovisual como fundamento. Então, a cada semana, eu vou propor a abordagem do vídeo produzido pelo Darcy Ribeiro, e na segunda semana eu venho com um vídeo próprio, pessoal, complementando, tecendo comentários sobre a matriz cultural que a gente vai estar trabalhando. Mas eu vou deixar como sugestão, né, mesmo que não seja para o momento, que em algum momento da sua trajetória você pare para ler esse livro, né, ou pelo menos esse capítulo, Os Brasis na História, porque eu tenho certeza que ele vai te proporcionar um olhar diferenciado sobre o nosso país. E uma base de onde você pode, né, construir a sua referência de percepção sobre o país, né, diversificando e qualificando o seu discurso, né, para o seu público, que no caso é o turista. Então essa é a característica geral. Nós vamos trabalhar meio que com uma abordagem monográfica. O nosso autor de referência é o Darcy Ribeiro e eu vou postar os materiais audiovisual para você se debruçar sobre ele e ter a compreensão das linhas gerais sobre cada uma das matrizes culturais do nosso país. Você pode enriquecer, evidentemente, com outras fontes, isso é louvável, tá? Mas o básico é o que vai estar na plataforma para vocês. E a turma de vocês me provocou, né, a pensar uma ampliação ou uma inovação no curso que eu dou.
Até hoje eu nunca fiz essa proposta, mas eu vou começar a ensaiar com vocês, que é ao final do curso, nas últimas semanas, disponibilizar um tempo, algumas semanas, para a gente fazer uma abordagem sobre teoria da história e sobre historiografia. Evidentemente que não é num nível complexo, porque a gente está trabalhando com um nível básico e não como historiadores, mas como guia de turismo, melhor dizendo. E assim como outros profissionais, o guia de turismo como mediador cultural, ele em vários momentos, ele produz conhecimento sobre o passado, ele reproduz conhecimento sobre o passado. E é necessário qualificar esses discursos e essas pesquisas básicas que vocês fazem sobre o passado, tirando, né, do processo de naturalização que as pessoas têm muitas vezes, de achar que falar sobre história é sair contando história, que não existem formatos, que não existem questões implícitas no fazer historiográfico. Então, eu vou fazer uma abordagem muito básica, muito sucinta, que provavelmente vai durar 4 ou 5 semanas apenas, sobre algumas vertentes historiográficas que eu acho fundamental vocês conhecerem, porque de alguma forma faz parte do trabalho dos guias de turismo. A primeira é sobre história pública. E o que vem a ser basicamente história pública? Vocês já devem ter notado, né, que nesse período nosso, né, de difusão dos meios de comunicação digital, vários profissionais não historiadores também produzem conhecimento sobre o passado. São jornalistas, são sociólogos, são literatos, são turismólogos, são guias de turismo que de alguma forma contactam o passado. Mas muitas vezes, por não terem referência sobre como se produz o conhecimento histórico, acabam fazendo má história, prestando um desserviço no processo de educação histórica, levando a clichês, como a gente já conhece muito amplificadamente, que história é versão. Não é versão, tá, gente? Já fiquem com isso. Versão é memória, beleza? Mas a gente vai abordar com mais cuidado quando chegar no tempo. E aí, essas comunicações, esse conhecimento sobre o passado, visa essencialmente a comunicação com um público amplo. Então surge um campo da historiografia, ou seja, da produção, né, de conhecimento sobre o passado, que a gente chama de história pública, né, que não é exclusividade do historiador, por isso ela tem um caráter muito democrático, mas já existem alguns parâmetros para você pensar e problematizar a produção do conhecimento histórico visando o público geral, o público amplo, para que permita vocês, vamos dizer assim, qualificar esse discurso sobre o passado. Então nós vamos entender alguns rudimentos de história pública para vocês, evidentemente, quando começarem a produzir os vídeos de divulgação do trabalho que vocês fazem, né, as peças publicitárias sobre o trabalho que vocês vão fazer, especialmente aqueles que vão trabalhar com guiamento que de alguma forma toca na questão histórica, vocês possam, evidentemente, fazer alguma coisa para além do senso comum. Então nós vamos estudar algum rudimento de história pública, provavelmente em 1 ou 2 semanas somente. É só para vocês tomarem conhecimento com a existência desse campo historiográfico. O outro suporte de teoria da história e historiografia que a gente vai abordar é a questão da história oral, tá? Eu noto muito claramente que muitas das fontes que os guias de turismo usam para formar as suas roteirizações, né, para produzir os seus conhecimentos, os seus produtos culturais, se baseiam na oralidade. Isso é muito bom mesmo. Só que, evidentemente, vocês sabem que a linguagem oral ela é muito fluida. E já existe um campo da historiografia, que é a história oral, que já constituída há algum tempo, existem alguns procedimentos metodológicos já consolidados que ajudam você a não cair em algumas armadilhas próprias do campo da oralidade, que pode muitas vezes fragilizar a sua produção de conhecimento sobre o passado. Então nós vamos estudar introdutoriamente o que é história oral, para que se no futuro, ou mesmo já quando você começar a trabalhar, você for trabalhar com depoimentos, né? Por exemplo, vamos botar um exemplo concreto, né? Você vai trabalhar com roteiro de guiamento gastronômico e você vai fazer uma pesquisa sobre um determinado prato, uma determinada comida, por exemplo, e você busca uma fonte que é uma pessoa que tem um conhecimento, né? Uma mestre griot sobre um determinado fazer, então você sabe que o discurso dela tem validade,
mas evidente, com algum procedimento metodológico de submissão, por exemplo, a um contraditório com uma outra fonte, pode garantir um pouco mais de rigor e um pouco mais de confiabilidade naquilo que você vai produzir de discurso histórico posterior. Tá? Então, isso ajuda a qualificar o que, de modo geral, os guias de turismo já fazem, que é fazer recurso à história oral. Então, a gente vai também trabalhar um pouco de história oral e, por fim, a última abordagem, que não é do campo da historiografia, mas é do campo do design, do campo da história também, porque hoje há muita demanda para isso, mas do campo da museologia, que é a ideia da expografia. Tá? Eu noto que quando vocês vão, por exemplo, fazer abordagem em museus ou vão produzir conhecimento ou guiamento em determinados, vamos dizer assim, centros culturais, existe toda uma concepção de como ordenar uma exposição, organizar um discurso expográfico, né, um discurso de imagem sobre um determinado assunto. Então, a gente vai fazer uma abordagem também muito básica sobre o que é expografia, para que quando você entrar em contato com algum centro cultural, você já entra com uma lente tentando conhecer qual foi a intenção do autor ao organizar uma exposição e dispor os elementos com uma determinada característica, seja eles objetos em si, né? Sejam eles produtos derivados, como por exemplo banners, ou mesmo os processos de iluminação e ambientação, para poder compor um discurso sobre algo, ou muitas vezes um discurso sobre o passado. Então são esses três elementos que eu vou fazer uma abordagem de teorização muito sucinta para começar a qualificar, para além do senso comum, o discurso sobre o passado que é abordado por guias de turismo. Então vai ser história oral, história pública e um pouco de expografia. Somado, evidentemente, com a nossa abordagem sobre história do Brasil aplicada ao turismo, que é um fundamento sobre a formação e o sentido, né, do Brasil, para que você possa posteriormente erigir, né, construir os seus discursos e as suas particularizações sobre as regionalizações ou sobre as localidades em que você for trabalhar. Então essa é basicamente o que eu tinha para falar para vocês nesse processo. Vou abrir a semana lá, vou deixar a sugestão, vou deixar o PDF do livro completo para vocês e a partir de então a gente vai dar prosseguimento, tá bom? O meu telefone continua à disposição. Vocês devem ter notado que no ano passado, no semestre passado, foi um semestre bem confuso, porque eu estava atravessando alguns problemas, não pude dar a atenção que vocês mereciam, mas nesse período especificamente eu pretendo compensar isso, estando mais à disposição de vocês. Tá? Eu vou colocar somente uma pequena enquete lá na plataforma, com uma pergunta básica, que é sobre, vamos pensar aqui agora, vamos tirar de orelha, né? Deixa eu ver aqui, qual o nome do capítulo que nós vamos trabalhar do povo brasileiro, para você responder lá, tá? E como eu disse para vocês, o capítulo que a gente vai trabalhar é o capítulo 4, que o autor denominou de Os Brasis na História, e eu vou colocar essa enquete só para verificar quem que está vendo o vídeo até o final, tá? Quase que um puxão de orelha nível básico, e quem está somente marcando burocraticamente, tá bom? Então, mais uma vez, bem-vindos, né? E vamos nos dedicar ao nosso curso, que ao final desse semestre nós teremos novos guias de turismo atuando em Minas Gerais. Um abraço, tchau, tchau.